Boa noite a todos. Sejam bem-vindos para mais uma noite de estudo, da gente tentar compreender cada vez mais a vida, né, no plano espiritual, que não deixa de ser o reflexo da nossa vida aqui. Então, o que o André Luiz passa para a gente tentar entender, porque somos muito pequenos ainda, é para que a gente dê tempo da gente se transformar, da gente se melhorar, para que quando chegar a hora da gente se encontrar no outro plano, a gente não passar por momentos de dificuldade, como a gente vê que muitos amigos espirituais estão passando. Então, é somente agradecer por esse privilégio, né, de estarmos aqui reunidos nessa casa de amor, com essa espiritualidade maravilhosa, sempre nos amparando, nos abençoando e querendo sempre que a gente cresça. E em agradecimento a gente faz a prece, ouve a prece, canta junto, sente com emoção as palavras de Jesus. Seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim. Vela por mim, que seja feito assim. O alimento desse dia, dai-nos agora e sempre. De um modo maior, com que perdoamos. Pai, meu Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Capítulo 15, Aprendendo Sempre.
nesse capítulo, o André começa contando para a gente que 2 horas antes do que seria o enterro, né, do Dimas, a equipe, chefiada pelo Jerônimo, que tem o padre Hipólito, a enfermeira Luciana e o próprio André, chegam na casa do Dimas para terminar o processo de desencarnação. E eles foram direto para o quarto onde o Dimas espírito estava. E eles notaram que o perispírito já estava bem mais aperfeiçoado, né? Que quando eles foram embora, ele ainda estava sendo construído devagarinho. E também eles notava-se, né, que através do cordão fluídico, o morto ainda absorvia princípios vitais, o que deixava o corpo ainda bem, né, de bom aspecto. E então a mãe do Dimas comenta que ele melhorou bastante e que só bastava mesmo desligar o último laço que prendia o Dimas no corpo, né, para que ele retomasse a consciência de si mesmo. E o Jerônimo vai lá, examina minuciosamente o corpo do perispírito do Dimas e finalmente corta o cordão prateado. O Dimas vai despertando com esforço, bem atordoado, como se ele tivesse vindo de um pesado sono. E o André nota como o perispírito ainda recebia forças do corpo morto do Dimas, né? E o contrário também acontecia. O cordão fluídico fazia essa transferência para os dois. Quando você quiser falar. E se fosse a Yarinha, ela já tinha tirado o microfone da minha mão. E então, cortando o cordão fluídico, o corpo já apresentava processo de acelerada, avançada decomposição. E ele descreve que inumeráveis germes microscópicos começam a tomar conta do corpo, fazendo com que o cadáver se decomponha mais rápido. Em compensação, o Dimas livre, Dimas espírito, agora, né, estava despertando, amparado pela sua mãe. Porque ele, como eu falei, ele estava ainda um pouco tonto e fica olhando em volta sem entender muito bem o que estava acontecendo. Quando ele vê a sua mulher e ele começa a chamá-la, né, aflito. E a mãe acalma ele, explicando que tinha encerrado aquele tempo naquele corpo com aquela família. Que a partir de que ele fechou os olhos, né, ela fala assim, a porta pela qual você se comunicava com o plano carnal cerrou-se junto com seus olhos físicos. Tenha serenidade, confiança no Pai, porque a existência no corpo físico terminou. Então ele ainda estava meio tonto e nem sabia, não tinha reconhecido a mãe imediatamente. Mas sabia que aquela voz era familiar. E quando ela o chama de filho, né, meu filho, de forma bem carinhosa, ele imediatamente a reconhece, abraça, fica emocionado.
E ela, de forma tranquila, continua explicando para ele não perder a serenidade, né? Que ela explica que eles estão juntos agora, numa vida mais feliz. Para ele não se preocupar com os que ficaram aqui. E acima de qualquer pensamento, para ele manter manter-se ligado, né, ao Pai Celestial. Né? Como a Yarinha fala sempre, a família, enquanto a gente está aqui, né, a terrestre, depois que a gente desencarna, a gente continua os laços de afeto, mas se desliga a família, né? Qualquer pergunta, a Milena está aqui. Então, mesmo assim, ele fica preocupado, quer saber o que vai acontecer com a família dele, né? E ela fala, fica tranquilo, entrega nas mãos de Deus e que tudo vai acontecer sempre da melhor forma. E o Dimas chora emocionado e ela apresenta o Jerônimo para ele e fala que é ele o que foi o responsável por cortar o laço, né, prateado, fio prateado, e que ele que vai acompanhá-lo para o plano espiritual. Então, ele já ficou chateado porque ficou pensando que ele estaria com a mãe dele, então ele estaria num ambiente seguro ao lado da mãe, e quando ela fala que ele vai embora com o Jerônimo, ele já mostra um grau de insatisfação. E ela fala que aonde ela vive, ela ainda não tem condições ele não tem condições de acompanhá-la, né? E quando o Jerônimo, através do Jerônimo, ele vai ser conduzido para o serviço determinado para sua restauração. Gente, alguém quer falar? Então, nesse momento, ele estende as mãos emocionado para o Jerônimo. E a mãe continua explicando que eles estão ali reunidos, né? E tem muitos amigos ali contentes com a vinda do Dimas para o outro plano. Mas ela alerta que ele está convalescendo. Então, para ele falar pouco, não se afligir, nem se lastimar. Para orar, entrar em prece. Então, ela completa dizendo que eles irão acompanhar agora os despojos dele até a última morada, né, que é o cemitério, para ele não ter medo, porque pelo trabalho de anos que ele teve, né, auxiliando as pessoas e auxiliando também o plano espiritual através do seu trabalho, ele já estava muito bem preparado. Então, para que ele não tenha medo, porque esse sentimento pode desequilibrá-lo. E ela leva o corpo, e ela leva o Dimas espírito aonde o corpo está sendo velado, para ele olhar para o seu próprio corpo carnal, que agora sem vida, para agradecer que foi seu companheiro, que ele foi útil, né? É por isso que a gente tem que cuidar do nosso corpo, porque para ajudar a completar a nossa prova, a nossa missão, o nosso trabalho. E
E ele vê, olhar a mulher, os filhos chorarem, deixa ele muito, muito aflito. Mas ela novamente fala para ele não se deter nas lágrimas e adverte que o choro, as palavras angustiosas não traduzem a realidade, porque como ele está vendo, como ele está passando, né, a morte não existe, né? Nunca houve, nunca houve a Deus para sempre. Então, isso tudo vai passar. E quando ele estiver mais forte e preparado, ele vai ter oportunidade de retornar para auxiliar essa família que ele tanto amou na Terra. Então, Dimas estava muito... ele ainda não conseguia concatenar os pensamentos, né? Não tinha lógica muitas coisas para ele, mas ele sentia uma vontade de fazer uma prece. E não conseguia. E o Jerônimo percebe isso e vai até uma pessoa, um encarnado, que é bem sensível, toca esse encarnado para intuí-lo a fazer uma prece. E essa prece que esse encarnado fez muito bem para o Dimas. O caixão foi fechado e o cortejo iniciou e tinha mais ou menos uns 20 desencarnados acompanhando. Chegando no cemitério, o André fica espantado porque estava cheio de espíritos pendurados nas grades do cemitério, gritando, zombando, fazendo piadas dos amigos do morto. E aí eles viam primeiro aquele monte de gente chegando, né? E segurando o caixão. E depois, no fundo, assim, lá para o fundo, eles avistaram os amigos espirituais, os desencarnados. Aí ficou todo mundo triste, ficou, aqui não vai acontecer nada, não adianta. O morto é protegido, nem adianta a gente mexer. Aí o padre Hipólito explica para o André que aqueles espíritos perturbados estavam ali para absorver os fluidos vitais dos desencarnados que não eram assistidos pela espiritualidade. A equipe não está ali, ele continua explicando, apenas acompanhando os despojos do Dimas em seu enterro, mas também para proteger as vísceras do cadáver que ainda está acompanhado de fluido vital. Antigamente, o caixão, antes de descer, abriam para jogar uma flor, né? Uma pá de cal, alguma coisa assim. E foi isso que aconteceu. Antes de enterrarem o caixão, abriram novamente para uma última oração e fazer essas despedidas com flores, assim. E o Jerônimo aproveita esse momento e piedosamente aplica passes magnéticos longitudinais. E aí, nesse momento, ele extrai todos os resíduos de vitalidade. E esses fluidos ele vai dispersando pela atmosfera, fazendo com que as entidades inferiores não se aproximassem dele. E terminada essa curiosa operação, André desvia sua atenção porque ele ouve de longe gemidos, um choro, lamento. E seguindo o som, ele vai ver o que está acontecendo. E ele encontra uma jovem senhora, mais ou menos 36 anos,
sentada sobre a terra fofa, chorando, numa lástima comovente, diz ele. Aí ele, compadecido, pergunta para ela o que ela estava sentindo, se ele poderia ajudar. Então ela começa a gritar, que ela não estava, porque ela não entendia a diferença do real e do ilusório naquele momento. E ela falou para o André que tinha ido para o hospital e que agora estava ali, que ela não estava entendendo o que ela estava fazendo ali. E ela estava desesperada que ela precisava voltar para o marido e para o filhinho recém-nascido. E ela fala que se ela continuar ali, que ela é capaz de morrer para ele ajudar ela a sair desse pesadelo. Pede para ele acordá-la. E o André, sentindo compaixão por essa pobre mulher, que não percebeu que morreu, não percebia também que não tinha condições de ajudar, que ela não tinha condições de ajudar nem ela, nem o marido, nem ao filhinho. E o André pergunta se ela lembrou, né, em todo esse momento que ela de terror, de lamentação, se ela lembrou da providência divina, se ela lembrou de fazer uma prece. Mas ela nem escuta. Ela está tão atordoada, alucinada, que ela não escuta. E o André, ele percebe que ela estava sentindo todos os fenômenos da decomposição cadavérica e repara também que o fio prateado que sai do topo da cabeça dela, pendendo, estava enterrado no chão, na terra. Estava penetrando do chão para dentro. Nesse momento se aproxima deles um cooperador desencarnado que cuidava daquele lugar. E o bondoso espírito fala para o André não se afligir. E o André acha estranho, né, o espírito não se comover com aquela mulher tão desesperada. Ele não soou bem para os ouvidos dele. Né? Aí ele fala assim, como não tentar arrancá-la da perigosa ilusão? Não seria justo consolá-la, esclarecê-la? E para essas perguntas o cooperador fala, eu compreendo a sua estranheza, deve ser a primeira vez que você frequenta um cemitério como esse. Falta-lhe experiência. Sou do posto de assistência espiritual do cemitério. Somos só em 4 companheiros para cuidar daqui e não damos conta de atender todas as necessidades. Creia que zelamos pela solução dos problemas fundamentais. Apesar do nosso cuidado, não podemos esquecer o imperativo do sofrimento benéfico para todos aqueles que vêm aqui, após deliberado desprezo pelos sublimes patrimônios da vida humana. O André compreendeu o que ele queria explicar, que a presença ali de malfeitores e ociosos desencarnados justificava em face do grande número de malfeitores e ociosos que se afastam diariamente da crosta. E o cooperador explica sobre essa mulher, que ela viveu mais de 30 anos na carne, totalmente distraída dos problemas espirituais. Logo, ela se casou, ela era feliz, tinha um bom marido, mas não tinha preparo moral, não se cuidava, acentuava as extravagâncias pela vida boa que ela tinha. E por isso, ela, né, depois da gravidez, na hora do parto, ela teve um parto difícil. Teve infecções e uma febre maligna que acabou aniquilando com o organismo dela.
E ele complementa: soubemos que nos últimos instantes de sua vida, o choro do filhinho recém-nascido despertaram-lhe instintos maternos, mas já era tarde. E então ela ficou presa no próprio cadáver por conveniência dela própria e ficou inconformada. Vários amigos visitadores, em custosa tarefa de benefícios aos recém-desencarnados, vêm ao cemitério, tentam libertá-la, mas a pobrezinha não assume a menor atitude favorável ao auxílio superior. Então, os benfeitores, desse modo, inclinam-se à espera da manifestação de melhoras íntimas, porque seria perigoso forçar a libertação pela probabilidade dela entregar-se aos malfeitores desencarnados. Então, existe todo um cuidado, né? Não é porque ela está desesperada que eles podem fazer isso. Ela tem que se regenerar também, ela tem que acordar, né? E o André indica o laço fluídico dela, né? O fio que a ligava ao corpo sepultado. E assim ela observando a sua desintegração, que se não teria meios para aliviá-la desse sofrimento. E o cooperador diz que não, de jeito nenhum, e que ele não tem ordem para fazer isso. André insiste, porque está com muita pena dela, né? E fala que se eles cortarem o cordão, vai ser um sofrimento a menos para ela. Aí o cooperador fala: se desatarmos essa algema benéfica, ela regressaria intempestiva para casa, por estar revoltada, destruiria o que encontrasse. Ela não tem esse direito como mãe, infiel ao dever de flagelar com sua paixão desvairada o corpinho tenro do filho pequenino, e nem teria o direito de perturbar o marido honesto que lhe ofereceu tudo de melhor que podia. É da lei natural que o lavrador colha de conformidade com sua semeadura. Quando ela acalmar as paixões, quando humilhar o coração voluntarioso, então será libertada e dormirá sono reparador em instância de paz, que nunca falta ao necessitado aos bênçãos de Deus. E, falando isso, ele chama o André para conhecer outro caso, e chega perto de um velhote já desencarnado, que estava de cócoras sobre a própria campa, observando, olhando assim. E pede para que o André preste atenção no que ele fala. E o velhinho falava assim: ai meu Deus, quem guardará o dinheiro? E quando ele vê que está o André e o cooperador, ele fala assim: quem são vocês? Querem roubar-me? Socorram-me. Começa a pedir ajuda, achando que eles vão levar o dinheiro que ele tanto está guardando. Aí o André tentou falar com ele, encorajar, consolar, mas ele também não ouvia. E o cooperador, né, o novo amigo do André, alerta que a mente desse senhor está cheia de imagens de moedas, letras, cédulas, cifrões, e que vai se demorar bastante na presente situação. Aí ele fala: estamos diante de infelizes aos quais não falecem proteção e esperança, porquanto outros existem tão acentuadamente furiosos e perversos que no fundo escuro do sepulcro se precipitam nos tenebrosos despenhadeiros das esferas subcrostais. Tal estado deplorável de suas consciências, atraída para as trevas pesadas, e finaliza dizendo que há alegria para todos os gostos, há também sofrimento para todas as necessidades.
Nesse instante, o Jerônimo chamou André para voltar, porque o enterro já tinha sido feito, já estava vazio o cemitério, o coveiro, inclusive, já estava indo embora. E, após agradecimentos mútuos, né, recíprocos votos de paz, e todos se sentiram em condições de partir. Antes, porém, o André, sempre curioso, ele queria fazer umas perguntas para o Dimas. Queria saber de algumas coisas do Dimas, né, recém-desencarnado. E o Jerônimo autoriza o André a fazer as perguntas. Aí o André pergunta, se ele ainda sentia os fenômenos da dor física. Aí o Dimas respondeu, guardo integral impressão do corpo que acabei de deixar. Noto, porém, que ao desejar permanecer ao lado dos meus e continuar onde sempre estive durante muitos anos, volto a experimentar os padecimentos que sofri. Entretanto, ao conformar-me com os superiores desígnios, sinto logo mais leve e reconfortado. Apesar do pouco tempo em que me vejo desperto, já consegui fazer essa observação. E o André faz outra pergunta. E os 5 sentidos? E ele responde, os tenho em perfeita função. Outra pergunta. Sente fome? Chego a notar o estômago vazio e ficaria satisfeito se recebesse algo de comer, mas não é um desejo incômodo ou torturante. E sede? Sim, embora não sofra por isso. André queria saber mais, mas o Jerônimo encerra a pesquisa do André, dizendo que quando eles estiverem na casa transitória, o André ia poder intensificar mais essa pesquisa, né? E que ele fique ciente de uma coisa, que nenhuma desencarnação é igual à outra, que o plano impressivo depende da posição espiritual de cada um. E ela me deixou falando o tempo todo, acabou o capítulo. Eu estava pensando aqui uma coisa. Quando a pessoa desencarna de um choque de alta tensão muito alto, que o corpo desintegra, aí não tem corpo para ir para fazer velório, que os velórios hoje em dia só falta tocar funk, né? Uma falta de respeito. E também não tem cemitério. Será que o espírito tem amenizado todos esses problemas que é passado quando está na carne, que ele não tem mais a carne? Boa noite. Olha, eu vou deixar essa pergunta para ser respondida tecnicamente pela Yara, mas eu gostaria de fazer algumas colocações em relação a isso, né? O que a gente observa por que eu não vou me ousar a falar da parte técnica? Porque eu não sou entendedora. E acho que a gente tem que ter muito claro aqui, né? O meu lugar é 100% de aprendiz, tá bom? Mas desde o início dos estudos do nosso lar, vejam se vocês pensam como eu, claro, vem explicando tecnicamente, e aqui esse capítulo em especial, esses 3 últimos, falando da desencarnação, especialmente do Dimas, aqui da desintegração, também mostrando o tempo todo que, embora tenhamos as nossas similaridades, nós somos únicos, né? Então, nenhuma desencarnação é igual, assim como nenhuma encarnação é igual. E que tudo evolui de acordo com as leis divinas.
E que a lei do trabalho, a lei do progresso, a lei do esforço, ela é parte integrante, que tudo avança de acordo com o nosso mérito. A providência divina age o tempo todo. O tempo todo nós temos proteção. No entanto, muitas vezes o que vem se desenrolando ao longo de todos os livros é que muitas vezes somos nós que nos blindamos e não permitimos que essa proteção chegue até nós. E como o Pai, na sua infinita misericórdia e bondade, nos concede o desenvolvimento do livre-arbítrio de acordo com a nossa evolução, então veja, não existe nada mais humilde do que Deus. Olha como às vezes parece um contrassenso, o mais poderoso é o mais humilde, porque ele não se impõe, ele respeita as nossas escolhas, né? Não há interferências. Existem inspirações, os amigos espirituais buscando nos orientar na melhor direção, no melhor caminho, mas, ainda que a gente tome decisões totalmente contrárias à evolução, exemplo, suicídio, há permissão. No entanto, há consequências. Então, o que eu vejo aqui... Arlete, só vou fazer um fechamento, tá? A importância da integridade psíquica. O tempo todo, no desenrolar dos livros, nos convida, né, a refletir o quanto a gente tem cuidado desta integridade, o quanto esse pensamento, que muitas vezes a gente confunde pensamento com o intelecto, e aqui pensamento para a espiritualidade é muito mais complexo, né? É um conjunto de atividades anímicas do espírito e que envolve carga afetiva, né? Jung dizia que emoção e afeto são sinônimos. E que toda a carga afetiva é aquela que impacta no corpo. Então, quando, por exemplo, se eu sou assaltada, eu chego aqui, provavelmente eu vou chegar tomada da emoção. O que é diferente de quando eu comento, depois de uma semana, e falo, gente, eu fui assaltada. Aquela carga afetiva que impactou no corpo, muitas vezes ela já foi, né, ela já vem para o racional, eu já começo a intelectualizar. Então, quantas vezes a gente não percebe como é que a gente está gerindo, né, essa carga afetiva, a nossa memória, que é outro tema que a Yara sempre nos traz com muita propriedade, a nossa cognição, as nossas intenções, o tempo todo nos lembra... Espera aí, vamos analisar qual é a intenção por trás. Porque, claro, nós somos aprendizes da vida, iremos errar. Mas qual é a intenção por trás? E também a nossa vibração, a lei da vibração. A Yara o tempo todo nos convida à reflexão de que nós não somos o que falamos ou não somos o que queremos, mas somos o que vibramos. Então, esse conjunto de pensamento, né, de que forma que a gente tem cuidado dessa integridade psíquica, como é que a gente tem observado as nossas ideias. Outro dia eu estava assistindo o Divaldo, uma palestra, que ele disse que tudo aquilo, aquelas ideias perturbadoras, que se prolongam por mais de uma hora, são extremamente perigosas, porque elas vão se fixando no nosso campo, e muitas vezes vão virando padrões e a gente não percebe, né? Os hábitos, né? O capítulo nos reitera a necessidade dos nossos hábitos. Quais estão sendo? Será que a gente tem observado como é que a gente acorda? O corpo físico está muito claro aqui, né? Inclusive, Dimas é convidado a agradecer ao seu corpo e se despedir. Porque é uma ferramenta de trabalho, gente. É uma ferramenta de oportunidade, de reparação aos nossos equívocos do passado. A gente não veio aqui para sofrer. Também o tempo todo, tanto a Yara quanto o Dr. Risse nos lembram
que nós estamos... O sofrimento, aliás, é algo também que o capítulo nos fala, que a Bianca acabou, né, de ler. Então, vejam que Dimas, lá no final, ele diz que toda vez que ele se apega à família, aquelas sensações de dor ficam muito mais intensas. Mas quando ele liberta e ele confia na providência divina, isso se sutiliza e fica mais leve. Então, vejam que são escolhas nossas, né? De que forma a gente tem cultivado os nossos hábitos. A prece está presente, a água fluidificada, porque a gente já estudou o poder da água, que é um grande condutor de energia. 70% do planeta água, 70% do corpo. Como é que a gente tem vigiado a nossa rotina, aquilo que a gente fala? Capítulo anterior. Tudo que a gente fala reproduz imagens. Imagens trazem companheiros para perto, né? A gente sabe da sintonia. Também ouvi outro dia o Haroldo falar uma coisa que me tocou profundamente. Ele diz o seguinte, que, na verdade, a gente precisa de mais resignação e aceitação do que coragem para romper portas que foram sabiamente trancadas. Então, quantas vezes a gente fica tão preso que a vida seja do nosso jeito, a nossa forma, o nosso tempo, que a gente força a vida num caminho que muitas vezes não é o nosso caminho. E a gente perde benditas oportunidades de utilizarmos o nosso tempo dentro da sabedoria da vida, porque nós estamos onde devemos estar para o aprimoramento da nossa alma. E se a gente resiste a isso, a gente vai contra as leis divinas e a gente não entra em harmonia. E a verdadeira liberdade é fazer, né? Fazer o que precisa ser feito, não o que a gente quer fazer. Quando a gente começa a entender esses processos, né, a cuidar dessas emoções, desse afeto, desse pensamento num campo amplo, entender o mérito, Mauro, né, porque tudo tem um mérito, até que ponto nós seremos... a proteção, a gente já entendeu que ela está sempre presente. Não existe nada, nada que faça parte do universo da criação divina que não esteja sob a proteção do Pai. Tudo está sob a proteção do Pai. E, inclusive, as dores que nós passamos, o capítulo é muito claro nisso. São aquelas necessárias para a nossa própria libertação. Porque ainda somos duros, resistentes no aprendizado. E o umbral, né, que é outra coisa que a gente aprendeu até agora no curso... O umbral, o inferno, né, como até cita aqui, não é um lugar. É uma vibração. E nessa vibração os afins se encontram pela lei da atração. Então o sofrimento, ele é relativo. Ainda é uma escolha nossa. E fala muito do apego, né? O quanto esse apego nos aprisiona, o quanto esse apego nos impede de evoluir e de ter uma vida mais leve, mais plena mesmo, né? Com muito mais propósito de alma. E que a lição, eu achei muito bonito isso, a lição pode ser dura, mas ela é sempre lógica, ela tem sempre um propósito. Nada é o acaso. Então a gente precisa confiar muito mais, às vezes, do que ficar presos às formas de como tudo funciona. É a gente entender que, para ajudar, precisa de sabedoria e amor, que é outra coisa que os livros nos ensinaram. Quantas vezes aqui, né, Dimas fala, vamos cortar... Dimas não, desculpa. André fala, vamos cortar, né, o cordão que liga ao chão. Seria muito mais prejudicial não só a ela, mas a todos que ainda, na ignorância, e não é ignorância no sentido de conhecimento, né, que ela também perturbaria, como o filho,
o marido. Então existe toda uma proteção. Eu acho que muito mais do que a gente se preocupar, existe um Deus que está cuidando delicadamente de cada detalhe. O que a gente precisa realmente é educar. Educar os nossos pensamentos, mas, sobretudo, educar as nossas escolhas. A Yara falou um negócio que está ressoando em mim ainda, né? Desde da última quarta-feira. Muitas vezes a gente faz escolhas e a gente não reflete na hora. A gente vai pelos impulsos, pela emoção, muitas vezes pelos padrões de repetição, pelas paixões imediatas. Mas chegará o dia da colheita e das consequências. E às vezes nesse dia a gente se revolta, a gente não entende, a gente acha que Deus é injusto, que a vida não coopera ao nosso favor, quando na verdade nós somos apenas crianças mimadas que ainda não entendemos que fomos nós que criamos a própria teia a qual nós estamos presos. E quando a gente vai entendendo todo esse processo desse curso abençoado, né, com a orientação da Yara, e aqui não fazendo nenhum, que eu tenho certeza que todos vocês pensam igual eu, que é uma pessoa extremamente íntegra e estudiosa, quanto é bom a gente aprender, claro, com a inspiração que ela recebe de toda a espiritualidade amiga dessa casa bendita, e, gente, o quanto a gente pode se aprimorar. E quanto a gente se permitir sentir esse curso, não ficar só no intelecto, deixar isso nos tocar. O quanto o autoconhecimento é importante para a gente elaborar as nossas emoções e não deixar mais a gente ser tomado pelos complexos, pelos impulsos, né? Sair dessa infância e nos tornarmos adultos. Adultos. Enfim, foram essas considerações, falei demais. Acabei, Arlete, por favor, desculpa. Você falou muito bem. Mas respondendo à pergunta do Mauro, né, que o que segue para o plano espiritual, para a dimensão diferenciada, Arlete, fala mais perto. É o perispírito com o espírito. O perispírito, ele não é desintegrado nem numa explosão, né, queimando o corpo. Ele pode ter alguma avaria, mas o plano espiritual, dependendo do merecimento daquele que parte, ele é recomposto, ele é refeito. Tá? Porque esse perispírito é de mundos para mundos, ele muda. A única coisa que muda é o perispírito. Se nós merecermos ir para outro planeta, será feito outro, pelo plano espiritual. Tá? Mas essa história do Dimas, o que eu só respondi um pouquinho a pergunta dele, assim, nós, né, nós partimos para o plano espiritual, né, mestre? Nós partimos para o plano espiritual no momento do nosso apagar da velinha. Naquele momento, sobrevive em nós tudo aquilo que nós passamos anteriormente. Por exemplo, se eu partir neste momento com uma certa incompreensão, brigando com o Deus e o mundo, meus primeiros momentos numa dimensão diferenciada, por mais estudada que eu seja, eu vou passar para o outro plano com essa incompreensão deste momento. Então é por isso que a gente tem que tomar muito conhecimento de tudo que nos é mostrado, porque, na verdade, gente, nós vamos responder por não estarmos tomando ciência do que aprendemos. Você está deixando passar de lado tudo isso e não pensando nisso que pode refletir no teu espírito, então é melhor desistir do curso. Porque é mais fácil nós ganharmos uma outra dimensão na ignorância do que com a sabedoria mal aplicada, não é?
Então, toda essa história do Dimas é porque ele tinha muito merecimento, né? E toda aquela coisa que a família faz em torno dele, tudo é para que a gente tome consciência de que nós não devemos agir assim, nunca. A Yara sempre fala para a gente, num velório, fique de lado, não fique que nem aquelas pessoas que discutem futebol, discutem política e ficam falando coisas que não têm nada a ver, até mesmo coisa de desmerecimento da pessoa que está indo embora. Porque tudo isso faz mal para aquela criatura. Se você não tem nenhum amor por aquela criatura, nem vá. Melhor não ir, não é? Do que ficar comprometendo o futuro daquela criatura, futuro momentâneo, né? Então, é muito interessante. Quem não leu a história, está aqui só na exposição da Bianca, procure ler. Porque é simples entender tudo aquilo que foi colocado. Né? Com relação àquela moça que o André Luiz vê no cemitério, né? E que ela ainda estava presa ao cordão, né? Aos despojos dela, isso é muito comum. Esse é um desencarne comum. Não é um desencarne com um processo muito assim, difícil, né? Como é mostrado nas histórias do André Luiz. Porque isso daí acontece no dia a dia. Né? As pessoas ficam presas realmente aos seus despojos. Não só pelo seu egoísmo de ter as coisas. Né? Isto me pertence, isto é meu, isto não é teu. Né? Este meu e seu que é tão complicado na vida da gente, que a gente tem que deixar de lado de vez. Desculpa estar falando tudo isso, mas é isso aí. Não, muito bom. O estudo é para isso, né? E é importante lembrar que o Dimas é uma pessoa comum, tá bom? Então, assim, todos nós podemos construir esse caminho de mérito e o quanto nós estamos apegados à materialidade para esses outros casos aqui também que foram exemplificados. Eu gosto muito, Dr. Bezerra de Menezes, até num livro que a Arlete me emprestou, ele fala assim, fiquem em teu posto de serviço, é o teu lugar mais seguro. Fiquem em teu posto de serviço. Qual é o seu posto de serviço? É o serviço individual. E que é muitas vezes o que a gente foge. Né? E é importante também, só para já dar espaço para o próximo, que a Arlete falou um negócio interessante, né? A gente estuda tudo isso de forma muito didática. Né? Mas a verdade é que a vida ela é uma só. Nós temos várias reencarnações. É um todo, né? É uma linha. Então, assim, não tem como o que eu vivo hoje aqui deixa de ser quando eu desencarno. É a mesma coisa. É o mesmo espírito. Então, é claro que a gente carrega tudo. Por isso que se diz que o melhor investimento é na gente mesmo, é no autoconhecimento, é nos valores espirituais, é transformar e reformar intimamente e desenvolver os valores morais que são os patrimônios da nossa alma e que serão eternos. Obrigada, só complementando, né, como tem no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, servir a Deus e a Mamon, a verdadeira propriedade, né, que nos instrui esse desapego. Né? Por que a gente vai levar no desencarne? São as nossas virtudes, o nosso conhecimento, que até o próprio corpo a gente tem que prestar conta, né, que é um usufruto. E lembrando que mamon não é só a matéria que a gente pensa aqui. Né? É muitas vezes o apego aos filhos, sim. Né? Há tantas outras emoções adoecidas que às vezes a gente também fica preso. Mas eu sempre fui tão desapegado de tudo, mas às vezes fui em emoções, fiquei presa, né? E seguindo o que você disse, quando ele está preso à família, ele sente dores. E se nós nos colocarmos hoje na nossa condição, né, de encarnados, quando nós nos apegamos aos filhos, quando estão longe, eles sentem e nós sentimos. Então, é isso que nós precisamos hoje já começar com nossos desapegos. Né? Porque
Porque às vezes a gente fala, mas nós estamos na matéria. Não, os filhos viajaram, estão morando longe. Então, eles têm que ter asas e têm que voar. Então, às vezes, quando nós não podemos ter eles perto, é aquela oração e aquele desapego. Eu sei que, mesmo distante, eu sei o que eu plantei. Então, entender que fisicamente, né, o que é perto e o que é longe. O que é longe. Quantos estão na mesma casa e estão distantes afetivamente, né? Então, é isso que é importante também, né? Muito bem colocado. Acho que seu Celso está bem no... Eu também não quero fazer aqui uma resposta, né? Mas assim uma reflexão de tudo que a gente ouviu, leu e as opiniões. O que eu vejo é que existem várias formas de desencarnar. Neste capítulo, a gente está acompanhando uma forma de desencarnar. Existem outras, no sofrimento antecipado, e a gente vem entendendo que ninguém passa sem o preparo da espiritualidade. Por qualquer motivo, como disse a Arlete, às vezes eu estou meio revoltado com a vida, mas não é o meu momento agora que vai estragar tudo aquilo que eu construí no meu próprio desenvolvimento, porque nós somos seres humanos. Temos transtorno de humor provocados, seduzidos e tudo mais. Mas o que eu vejo é que muitas pessoas, elas precisam, e a espiritualidade organiza, que ao desencarnar, tenha que fazer uma passagem mais rápida para sofrer menos. Então, é claro que, como o Mauro colocou, a pessoa teve o seu corpo físico desintegrado. Mas ele tem o corpo emocional, ele tem o perispírito, ele tem o corpo mental, ele tem todo o histórico dele. Só que, já numa incapacidade das funções cognitivas e racionais, ele vai muito mais integrado. E aí, no mérito dele, ele faz a passagem sem muito sofrimento, causando também menos sofrimento entre aqueles que estão juntos. Por quê? Porque ele já passou e os outros não estão conseguindo, nem os que estão ali mantidos pela espiritualidade, baixa espiritualidade, como os irmãos do princípio. Por quê? Porque aquela ação ela foi constituída, né? Eu nasci, vivi, e aí o que aconteceu? Vou-me embora. Está escrito lá no túmulo de Allan Kardec. Né? Você nasce, renasce, renasce e continua nascendo. Né? Então, a gente cada vez vai e chega um momento que é o momento da volta. Né? E cada um tem uma historinha de volta. Nós não conhecemos as histórias, mas a espiritualidade nos conta as histórias e as formas diferentes. Né? O Mauro colocou uma forma e o que nós estamos estudando uma outra forma. Os dois tiveram a passagem, os dois tiveram a espiritualidade, os dois tinham um caminho devido, os dois estavam no momento certo, como todas as outras formas, incluindo aquela que estava ali pela sua própria consciência, vivendo o sofrimento de estar desencarnada e ainda não estar disponível para ser levada. Que foi o exemplo que a Milena deu, que é o do suicídio. Né? Não acontece nada fora de tempo. Tudo vai acontecer no seu devido tempo. R$5, tá bom. Então, muito obrigada a todos pela contribuição. Vocês foram muito generosos. Então, vamos nos despedir por hoje. Vamos nos sentar confortavelmente, acomodar bem as costas na cadeira. Respirar profundamente com os olhos fechados. E através da sua respiração,
sentir uma calma, uma tranquilidade. Esse silêncio se transformando em paz, harmonia, tranquilidade, como se fosse uma nuvem caindo sobre todos nós, penetrando na nossa pele, deixando que esse estado, esse sentimento, essa sensação fique cada vez mais forte. Estado de calma, tranquilidade. Nos preparando para mais uma noite de sono, de descanso, de dever cumprido. Com os olhos fechados, sentindo essa paz, essa tranquilidade, a gente se despede através da prece que Jesus nos deixou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso santo e divino nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, na medida em que nós perdoarmos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Graças a Deus. Boa noite a todos, muito obrigada. Quem vai ficar para o trabalho de desobsessão, mantenham-se na cadeira. Quem não puder ficar, bom retorno aos seus lares.